sobre absolutamente tudo. Eu disse tudo que você estiver fazendo agora, porque este é mais um episódio de Uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência, da Escola Pro de Medicina. E hoje estou aqui com quem? Com quem? O caro João. Fala, João, beleza? E aí, gente, tudo bom? Bom. Amandinha, nossa querida Amandinha. A gente tá ali também, tá, gente? Se Deus quiser, esse aqui vai pro YouTube, se não der erro novamente. Eu preciso lembrar de olhar pra câmera. E temos hoje um convidado especialíssimo para participar com a gente. Quem está aqui? O nosso querido Alan. Fala aí, Alan, beleza? E aí, chefe, tudo bom? Prazer de estar com vocês aí, obrigado pelo convite. Fala seu nome completo, o que você faz aí, só para o pessoal te conhecer. Eu sou o Alan Mercadante, eu sou R3 de emergência aqui da Paulista. Muito bom. E hoje nós vamos gravar o nosso primeiro episódio da nossa série Se Platão Fosse Emergencista. Essa é a ideia, bater um papo mais filosófico. Não tem nada muito programado, eu que saio no fundo é eu gastando a filosofia que eu tô fazendo filosofia, eu contei pra vocês, eu não tenho onde gastar, eu gasto aqui, né? Aí tem o doido do João, que gosta das coisas, da Amandinha, é poesia em pessoa, e a gente trouxe o Alan pra cair nessa, ele nem sabia que ele ia gravar isso, porque a ideia é pegar de surpresa. E aí, pensando no que a gente ia conversar, né, a gente decidiu começar pelo princípio mesmo, né? Tentando fazer um paralelo, a nossa ideia aqui é pegar conceitos da filosofia mesmo, né, e tentar aplicar aqui na nossa prática da medicina de emergência. Então, tentando começar literalmente pelo começo, conceituando, a ideia da filosofia sempre foi, no conceito grego, né, no conceito originário da filosofia, o termo é criado por Pitágoras de Samos, utilizado de uma forma muito mais como a gente usa hoje por Platão, depois Aristóteles, e Tales, né, Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo porque ele foi o primeiro que, de uma forma organizada, se deslumbrou com a realidade, né? Ele se espanta, ele contempla a realidade, e a marca da filosofia é exatamente isso, é quando a nossa inteligência, quando a nossa racionalidade encontra a realidade como ela é, né? E se espanta com ela. E esse espanto move o pensador, move o filósofo a tentar entrar, né, mais profundamente nessa realidade para compreendê-la como um todo, inclusive transcender, e além daquilo que ele vê e sente. Essa é a essência, de forma bem resumida, do que é filosofia, do que é filosofar. E a marca, se a gente fosse resumir esse ato numa palavra, é um termo grego, uma frase grega, que ela foi muito cunhada por Sócrates, que é o tiestin. Tiestin em grego significa o que é isso. Né? Então a filosofia vai tentar a todo momento olhar para algo e ela pergunta para esse algo, o que é isso? E tentar encontrar a resposta do que é isso da forma mais precisa possível, tentando fazer com que a minha mente, eu tenho que olhar para lá, né? Tentando fazer com que a minha mente encontre a realidade na sua totalidade, no seu todo. A filosofia dá um passo para trás para fazer uma visão mais ampla e tentar entender o que é aquela coisa. E não teria como ser diferente da gente começar isso perguntando, João, o que é emergência? Se a gente não souber o que a emergência é, a gente não consegue continuar essa conversa, a gente não consegue situar o que é emergencista, o que é medicina de emergência. Porque nada, então, se existe a medicina de emergência, se existe o emergencista, é porque existe a emergência. A gente precisa saber o que é emergência. João, nos saboreie, né, nos presenteie com sua erudição. O que é emergência? Para mim, o emergencista é uma ave sem penas. Essa foi uma piada só para os filósofos da casa. Mas É uma ave sem penas. Meu Deus do céu. Essa foi uma piada para os outros filósofos da casa. Não vou explicar também. Não. Não, eu vou falar a definição no Wikipédia de emergência. Vamos começar. O que é emergência, Amanda? Pelo Wikipedia. Pelo Wikipédia. Emergência é um fenômeno ou processo de formação de padrões complexos a partir de uma multiplicidade de interações simples. O conceito de emergência é normalmente associado às teorias dos sistemas complexos. Nossa, já ficou muito complexo essa conversa. Você está falando de emergência no sentido de emergência. De emergência de alguma coisa emergente. Tem que ser. Você quer o quê? Medicina de emergência? Não, aí mais ou menos ele tentou dizer que algo simples se torna abruptamente complexo. Isso. Você acha que isso é emergência, João? Essa é a definição de emergência no sentido de criação de sistemas complexos a partir de sistemas simples. Ele é uma outra definição de emergência. No caso que a gente está discutindo é a medicina de emergência. Não, antes da medicina de emergência, eu quero saber o que é emergência. Quer saber a emergência. Exato. O que é emergência? Emergência, especificamente. Por que medicina de emergência se tornou emergência mesmo? Por que usou a emergência para dizer que
É a Exato. nossa especialidade, precisa de uma emergência, entendeu? Ah, eu vou ficar meio certo. Não. O que é emergência, João? O que é pra você emergência? Vocês querem ir mais a fundo nessa Ah, discussão? lógico, Ué, lógico. Como você emergência? A ideia é Você acha filosófica, que não né? ia ser assim? Poxa. Exato. Vai, não, então tá. Emergência. Posso voltar pra discussão? Nick, vai, fala. Então, a gente tem as duas ideias da emergência. Nesse caso, o que a gente está seguindo na ideia da medicina de emergência é a emergência na ideia de uma coisa que tem que ser uma questão que tem que ser avaliada de uma maneira muito rápida. A ideia de emergência em termos de sistemas, que é a emergência que a Amanda trouxe para a gente, é a ideia de que algumas coisas complexas saindo de uma questão simples. Então, essa é a emergência de um sistema simples para um sistema complexo. Então, mas a definição de emergência ela tem que ser a mesma para tudo. Tem Então, que ser para os sistemas, tem que ser para a medicina de emergência, tem que ser para tudo. aí ele fala, o Wikipedia, Nossa fonte Nossa, confiabilíssima. super confiável. Se Platão tivesse internet, ele acessaria o Exatamente, Wikipedia. Wikipedia. Um comportamento emergente ou propriedade emergente pode aparecer quando uma quantia de entidades simples operam em um ambiente, formando comportamentos complexos no coletivo. A propriedade em si é normalmente imprevisível e imprecedente e representa um novo nível de evolução dos sistemas. O comportamento complexo ou as propriedades não são a propriedade de nenhuma entidade em particular e eles também não podem ser previstos ou deduzidos dos comportamentos das entidades em nível baixo. O formato e o comportamento dos bandos de pássaro é um bom exemplo de um comportamento emergente. Acho que é uma boa definição. Eu acho que é né? muito bom. Então a gente tem uma situação de mais homeostase, de maior controle, de maior simplicidade. E a gente entende em sistemas simples são aqueles que para todo input, para toda informação que entra, eu consigo facilmente deduzir qual que é o output, qual que é a informação que sai. Então, por exemplo, um exemplo de sistema simples é uma fechadura. Toda vez que uma maçaneta, né? Toda vez que eu faço um movimento no sentido horário, a porta abre. Toda vez que eu solto a maçaneta, a porta fecha. Isso é um sistema simples. Um sistema complicado é um sistema que ainda guarda uma relação entre o mesmo input para o mesmo output. Com a diferença que entre eles tem muitas etapas. Então, por exemplo, digitar uma letra T, uma letra A no computador e aparecer essa letra A no Word. É um sistema complicado. Por quê? Porque toda vez que eu aperto o A, aparece o A. Toda vez que eu aperto o T, aparece o T. Mas entre eu apertar o ar, que é um estímulo pressórico, isso virar um estímulo elétrico, isso virar um estímulo visual, e isso aparecer, é mais complicado. O sistema complexo é aquele que, além de complicado, traz um grau de imprevisibilidade. Ser o equivalente para hora eu aperto A, aparece o A, hora eu aperto A, aparece o C. Né? Então, além das etapas serem muito trabalhosas, de se entender muitas etapas, eu ainda guardo ainda existe um certo grau de caos, de imprevisibilidade. O corpo humano é um sistema complexo, porque eu dou um remédio para a forma dessa medicação atuar é super difícil de entender, várias vias bioquímicas, físicas, tudo, e nem sempre vai funcionar, seja para aquele mesmo paciente ou para outro de sua espécie. Então, isso seria o sistema complexo. Diante disso, o que a Amanda está trazendo é que, assim, que sistemas até então simples, de uma forma imprevisível e abruptamente se tornam complexos. Acho que é uma definição interessante. Acho que aí agora, quando a gente particulariza isso para o corpo humano, especificamente para as doenças, a gente vai ter que a emergência seria quando um estado de homeostase, que até então estava simples, abruptamente se torna complexo, complicado e com certo grau de imprevisibilidade. Concordam que pode ser isso? Boa. Sim, válido. Válido. E aí o que é a medicina de emergência, então? Dá para entender que é quando a gente está analisando esse aspecto dos sistemas para as doenças, né, para os pacientes. Mas o que você acha que vem a ser a medicina de emergência em si? Como se você fosse definir, o que você acha que é? Puxando já para medicina de emergência, de fato, né? Acho que a medicina de emergência seria você tentar cuidar e controlar desse surgimento abrupto de uma alteração da homeostase do paciente, de um ser humano, no caso nosso, né? Me chamou a atenção essa analogia que o Wikipedia faz aí com as aves e o que o João falou das aves sem penas aí agora. Vai ter que estudar para entender o que é ave Então, sem pena. eu comecei a dar umas viajadas aqui, mas não cheguei a uma conclusão boa disso, não. Mas eu acho que é basicamente isso. Nós emergencistas, a nossa ideia é tentar
Não sei se dá para puxar uma etimologia da palavra assim, do emerge, né? Será que emerge, emergência, medicina de A emergência? raiz é a mesma, né? Então. Então é alguma coisa que causou alguma disfunção no paciente e emergiu de uma forma que o tornou grave, né? E acho que a nossa função é tentar controlar isso para tentar salvar a vida desse paciente. Talvez fazer esse sistema que agora está complexo voltar a ficar Isso. simples, né? Uhum. Com a atuação do profissional, né? É. E Amanda, medicina de emergência ou medicina de urgência? Ou os dois valem? Ou medicina de urgência e emergência? Medicina de emergência, né? É o nome da especialidade. Ainda é muito difícil das pessoas entenderem a diferença de urgência e emergência, né? O que que é urgente, o que que é emergente mesmo. E aí a gente entra muito nessa discussão, né? Alguém fala assim, urgência e emergência. Não, a gente se sente ofendido porque a especialidade é medicina de emergência. Mas eu consigo entender o conceito que a pessoa quer trazer por trás quando ela me fala alguma coisa de urgência, né? Então, medicina de emergência. O que você entende por urgência? Urgência é menor que emergência? Numa escala hierárquica de gravidade, você entende como urgência menor ou não? Eu entendo pelo que Como é que fala? Quem que define urgência e emergência é o sistema de saúde. O SUS tem uma definição. O SUS Vocês tem uma definição de portaria. emergência e urgência. Deve ser a 2048, que é a portaria que regula o SAMU. Não, eu acho que é a 2048. Depois de dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Que é a que regula o define, SAMU, né? sistemas de urgência, emergência. Sim, ele define urgência como algo que não tem um risco imediato à vida e emergência o que tem, mas que precisa ser atendido de uma forma breve e emergência como um risco imediato à vida, né? Vou até olhar aqui na portaria, Tá. portaria 24. 2048. 2048. Então, se a gente fosse traçar um gradiente entre a forma como essa transformação do sistema simples em complexo ameaça a vida, tentando colocar aí uma variável temporal de resolução, a gente diria que a urgência, que é um conceito que existe, está numa complexidade menor e que tem mais tempo, talvez uma doença não tão grave, tipo uma apendicite aguda, tipo pneumotórax simples, que precisa ser resolvido, não dá para esperar 2, 3 dias, não precisa ser resolvido. Enquanto a emergência seria, de fato, aquilo que é mais grave, mais abrupto. Por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, um traumatismo grave, um infarto agudo do miocárdio, insuficiência coronariana, seria alguma coisa assim. Mas a especialidade não guarda o nome urgência, né? É só medicina de emergência. Eu acho que isso aí traz até uma discussão que vira na base do que é a formação do médico emergencista hoje também, né? Porque existem algumas vertentes de pensamento aí que se divergem na formação do que é o médico emergencista no Brasil. A gente tem eu tenho um pouco dessa visão assim, da gente ser muito mais focado na questão do paciente como um quadro super grave, né? Um quadro que torna a vida do paciente iminente. Nós temos que ser especialistas nisso. Por outro lado, o que eu não acho ruim também é um pensamento de que o médico emergencista seja o principal médico do pronto-socorro, né? Então a gente deveria ter uma habilidade bem importante de saber lidar com a urgência, saber auxiliar na urgência até para ela não se tornar de fato uma emergência, né? Então acho que a discussão será que cabe para a gente sermos especialistas também em tratar uma diarreia, tratar uma infecção, uma IVA simples, para que ela não se torne posteriormente uma pneumonia? Você trouxe dois aspectos bem interessantes aí, só rapidinho, João, só para a gente organizar. O primeiro é o que é o médico emergencista. Exato. Que eu quero perguntar. E o segundo é qual seria o escopo, o campo de atuação dele, né? Isso. Aí vamos trabalhar esses dois assuntos. Fala, João. Indo para o lado do escopo, na questão que eu estou colocando, eu gosto muito da definição da Sociedade Europeia de Medicina de Emergência. Eles colocam tanto que a medicina de emergência é o conhecimento, a habilidade, tanto na prevenção, quanto no diagnóstico e no manejo desses pacientes emergentes e urgentes. A ideia é que você saiba tanto atender essas pessoas, reverter as causas quando possível, gerenciar todo o sistema de emergência, mas prevenir essas emergências também. Então, eles colocam isso desde educação pública, educação em saúde, até impedir que o paciente que chega menos grave se torne um paciente mais grave. Perfeito. Legal. Eu já tinha até procurado uma vez de por que é medicina de emergência e não medicina de urgência e emergência. Eu não consegui achar, você sabe o motivo? Eu acho que é a nomenclatura inicial que surgiu mesmo desde o começo. Como a base inicial é a emergência, como a ideia básica da medicina de emergência surge
nas maiores emergências, que é quando eles percebem isso acontecendo, o nome é esse, né? O nome é o nome que foi dado. Tá. Da mesma forma que você não chama um cardiologista de médico ou cardio hipertensista ou outra coisa, apesar de ser uma parte da evolução mesmo. E se você for parar pra pensar, né, a ideia da especialidade é descartar as coisas mais graves primeiro, Exato. né, que são os primeiros 15 minutos ali. Então talvez medicina de emergência seja por isso, que eu tô descartando e aí a gente consegue trabalhar com o que vem depois. Perfeito. Então, só organizando, a gente entendeu que emergência, lato sensu, termo geral, termo guarda-chuva, ele é uma escalada da complexidade de um sistema. Quando a gente vai para a área médica, medicina de emergência ela é uma especialidade que lida com essa escalada nos sistemas biológicos, certo? Nos agravos de saúde. A gente viu que existe um termo paralelo, hierarquicamente inferior, que é a urgência, que denota menor complexidade, mas que vai chegar na emergência. E a gente entende que quem atua nesta área, medicina de emergência é uma especialidade reconhecida pela MB, mundialmente reconhecida, é uma especialidade médica. E a gente entende também que existe um escopo desta medicina de emergência, que, pelo que o João trouxe para a gente, além de ser o momento em que esse sistema se torna complexo, ou seja, no momento da complexizarização, se é que existe esse termo, do sistema, né, eu também preciso trabalhar para que ele não se volte a ser complexo, eu preciso trabalhar com gestão. Então eu administro uma periferia dessa zona quente do sistema. Ótimo, temos uns conceitos trabalhando. Agora a minha pergunta é, quem é o médico emergencista? Por exemplo, é quem faz a residência, é quem obtém um título, é quem já atua na área, tanto conceitualmente, em termos de legislação, quanto o que vocês acham em termos de princípio mesmo. Quem é o médico emergencista? Vocês se consideram, João, médico emergencista? Sim, eu me considero emergencista. Por que você é um médico emergencista? Não, eu estudo a área, eu atuo na área. Então todo mundo que estuda e atua é médico emergencista. Não, e fiz residência na área para especialização. Então são 3 pré-requisitos para ser médico emergencista: fazer a residência, atuar e estudar. Eu acho que a gente pode dividir essa discussão entre poética e literal, né? Bom, Literalmente, vamos pra literal, quem é o então. médico emergencista? Quem que é o literal? Fala aí. Quem tem o título de médico emergencista, né? Acho que a primeira definição que a gente pode ter é essa, assim. Pessoa que realmente tem. E quem pode ter? Alan, fala aí, você que é da comissão. Então, só perguntar. Então, Amanda, você acha que... Vai arranjar encrenca aqui. Então você acha, Amanda, que quem fez a residência e ainda não tem o título não é médico emergencista? Eu acho que não. Na Assim, lei ainda não. Na lei é assim. Não. Na lei é Quem não tem. É um médico emergencista não titulado. quem fez se você tem Os 3 a anos. residência. Não, ele falou pela- quem não tem ainda. Não, a pessoa tem a residência. Ela concluiu os 3 anos. Ah. Pegou o diploma do MEC lá. Ah. Mas ainda não tem o título. Você acha que essa pessoa é médico? Não, mas ela vai chegar nesse ponto, entendeu? Não é que ela, tipo, tem alguma coisa ali que tá barrando ela. A única coisa é só o momento. Não, mas se ela entre não a quiser tirar o formação, título, não. ela não quer prestar Ela não prova, quer tirar ela o não quer título. tirar o título. Ah, não. Ah, gente, ó. É Ela porque não precisa é tirar o tudo, né? título. Sim. Não, ela é emergencista. Ela É emergencista. Por lei, ela é assim. Então não precisa do título para ser emergencista. O título só a reconhece na sociedade, certo? Sim. Então todo mundo que quiser medicina de emergência é emergencista. Sim. Daí acho que sim. Acho que isso vai sim. Fala lá. Não, é porque eu acho que entrar nesse debate, a gente entra numa outra discussão muito importante até para compreender o cenário nosso atual da medicina de emergência, né? Político. Vamos para Não. político. Não, mas a gente Não, tem que mas lembrar não- de quando a especialidade ainda não existia, né? Existiam Sim, pessoas, sim, a gente com falou certeza. sobre isso no podcast, né? Que existiam pessoas antes que gostavam da área, mas elas não tinham onde se encaixar. Então aí a gente entra na discussão. Essas pessoas hoje são emergencistas também? É uma outra discussão importante Tem de que fazer, a chegar. gente tem que fazer. Mas fala aí, Alan, na lei, hoje, o que você sabe que é o médico emergencista? Eu sou a favor da opinião, assim como a Amanda falou, né? Médico emergencista, de forma literal, é um médico que tem o título de emergência baseado principalmente numa residência e tal. A questão né? Por exemplo, eu sou R3 de emergência, mas eu dou plantão só de sala de emergência atualmente. E quando eu me apresento para um paciente, eu falo que eu sou médico emergencista da sala de emergência. Será que estou sendo antiético em falar isso também? É uma outra discussão. Um outro panorama que a gente tem que ter de visão atual é assim, né? A gente é uma especialidade que está crescendo, está se desenvolvendo, está tomando o cenário. Mas ao mesmo tempo, o nosso
panorama nacional, não tem como a gente colocar como todo médico da sala de emergência tem que ser emergencista, né? Então vamos lá. Então, o médico emergencista, legalmente, é aquele que ou cumpriu os 3 anos de interstício da residência Aham. e é reconhecido pelo MEC como tal, ou aquele que tem os pré-requisitos e a sociedade dá o título para ele. Sim. Certo? Ambos, legalmente, são médicos emergencistas. Sim. Mas se fosse te perguntar agora, esquece a parte legal. O que é o médico emergencista? Porque, por exemplo, alguém pode fazer a residência e trabalhar com direito médico. Claro. Ele, embora ele tenha o título, ele deixou de ser um médico emergencista, concorda? Concordo, é verdade. Então, mais do que o título, filosoficamente falando, o médico emergencista ele tem que exercer algo para ser reconhecido como tal. O que é esse algo? O que faz do médico emergencista um médico emergencista? Acho que ser especializado, pelo menos basicamente especializado e ter o seu estudo primário baseado na medicina de emergência, né? Então, por exemplo, o cara se dedicou a estudar o paciente grave. E acho que essa é a base principal, né? Se ele foi para uma área de pesquisa, para o desenvolvimento de outra coisa relacionada como um braço da emergência, vamos dizer assim, a base de formação dele está sendo o paciente grave, né? E você acha que ele continua sendo um médico emergencista? Fala, mano. Fala, João. Você falou paciente grave. Intensivista também, emergencista? Entendi. Paciente grave da sala de emergência, né? Vamos dizer. Eu Então o acho que- APH não é emergencista. Emergência é no APH? Mas eu acho que a questão de ser emergencista ou não envolve muito mais não só a sua área de atuação, o que você está fazendo realmente, efetivamente, mas mais a sua cabeça na hora de pensar em qualquer coisa relacionada à emergência. Interessante. Então, por exemplo, você falou, o cara fez emergência, ok, hoje ele atua como direito médico. Mas ele atua como no direito médico? Ele tá lá, ele vai, sei lá, você tá julgando, tá trabalhando na área de perícia, vai julgar um caso que aconteceu numa sala de emergência, por exemplo. Ele tá pensando com a cabeça de alguém que fez emergência? Então, na hora que ele vai julgar, fala assim, isso aqui tá errado, isso aqui não tá errado. Será que ele tá pensando na condição que foi na hora que o paciente chegou? Pensando no diagnóstico sindrômico, pensando em tudo que foi feito de medicação, o que foi feito de atuação mesmo. Será que ele tá pensando com a cabeça realmente do médico emergencista? Pô, se ele tá pensando e ele tá julgando de acordo com isso, ele não deixou de ser emergencista, Que interessante. entendeu? Então, você Ele tá tá dizendo- atuando numa outra área apenas. Então você está trazendo que o que caracteriza essencialmente, vamos tentar buscar a essência da coisa. O médico emergencista é um modo de pensar. Eu É acredito um conjunto de estruturas mentais, de uma lógica, que é aquela da ciência e medicina de emergência. Sim. Cita algumas características desse modo de pensar. Eu sou a pessoa poética do grupo. Tá, Exato, gente? é por Então, isso. Vai lá. eu vou trazer o que eu penso assim hoje, porque eu não gosto, as pessoas não gostam muito de falar que profissão é quem é você, né? Tipo, eu não sou a minha profissão, eu estou na minha profissão. Mas eu não acho que quem trabalha com emergência pense isso. Eu sou a minha profissão em quase 100% do tempo da minha vida, porque eu tô em qualquer ambiente, eu tô ali no meio da rua, eu tô o tempo todo procurando a merda que pode acontecer, entendeu? Eu tô, sei lá, tô numa festa, eu olho, eu fico pensando, pode acontecer um acidente ali, eu sou a pessoa que alguém vai procurar. Você diagnostica o Tô dentro do ambiente a avião. todo momento. O tempo todo, eu não sei, eu sou bem louca, eu faço isso o tempo todo. Tô dentro do avião e fico pensando, tipo, podem mencionar aqui pra quê? Aí começo a pensar na minha cabeça o que pode me chamar, o que eu vou fazer se me chamar pra tal coisa, eu faço muito disso. Então eu acho que quem trabalha com emergência tá sempre pensando no pior cenário possível o tempo todo. Tá, então uma Tem das gente que não, características né? que ó, até faz o link com como a emergência a gente caracterizou, que é uma escalada de um sistema simples para um complexo e traz um grau de imprevisibilidade. Talvez a mente do emergencista ela simula diversos cenários possíveis dessa imprevisibilidade na tentativa de se preparar para quando houver a escalada ele já ter previsto aqueles cenários entre os imprevisíveis ou de baixa previsibilidade. Sim, e eu não acho que isso é, assim, eu penso que eu estou fazendo isso, entendeu? Aquele tipo de pensamento 1 ou pensamento 2. Eu acho que ele simplesmente acontece na minha cabeça o tempo todo e às vezes eu paro e penso, cara, eu tô pensando nisso. Mas ao mesmo tempo eu já diagnostiquei o ambiente inteiro sem nem perceber Entendi. que estava no inconsciente. Tá no automático que eu tava já. fazendo isso. Tá no automático. É. Então eu acho que é uma característica do emergencista, né? De quem trabalha com cenários imprevisíveis, a gente está sempre tentando se preparar para tudo. Antevendo. E aí, por isso que eu acho que é uma grande diferença de quem é emergencista ou não, de ter feito residência ou não, porque a vida inteira, ela não te prepara para esse cenário de pensar na imprevisibilidade. Justo. E a residência, ela te prepara para isso. E aí, se você não está num ambiente acadêmico que te prepara para isso, eu não acho que você tenha
consciência de que isso é uma coisa que vai se tornar natural ao longo do tempo, entendeu? Perfeito. E aí eu entro na discussão também de quem é emergencista titulado, da galera que é das antigas, que ainda não tinha emergência. Mas muita gente dessa galera das antigas trabalha hoje na área, atuando como emergencista, ajudou a formar as primeiras turmas e tudo, então ela, de certa forma, ela também se preparou. E ela Foi uma criou, resistência extra, ela né? criou empiricamente isso, Sim. né? Esse modo, esse Que ela comportamento. foi necessário que ela buscasse ativamente algo que pra gente é meio que Tá. passivo, assim, a gente aprende Que agora já por tá. osmose praticamente, entendeu? Mais uma característica do pensamento emergencista. Fala, João, o que você acha que o emergencista... Porque o que o emergencista Eu sei diferencia como do muito boa. intensivista? Quer falar mais uma? Fala aí do intensivista. Fala aí, Só fala aí. mais uma. A capacidade de criar jeitinho pra tudo. Uma criatividade. De criatividade. Amanda solta o termo dela e a gente tenta transformar esse termo num termo Criar o quê? jeitinho para tudo. Não é o jeitinho brasileiro, é o jeitinho emergencístico, entendeu? Tipo, faltou tal coisa na minha sala. Eu vou ter que dar um jeito de fazer o que eu preciso. Eu vou pegar um outro negócio, vou transformar em outro. É uma capacidade de fazer. Criação, adaptação, improviso. A habilidade de adaptação é uma habilidade de Sim, emergencista. eu tava tentando lembrar o nome. Mas Tá bom. eu acho que talvez seja uma habilidade exacerbada pelo nosso contexto até. Talvez. A gente tem Nosso muito contexto isso, de né? paulista. Sim, De SUS. em todos os cenários, a gente, quando trabalha na limitação, há mais espaço para a criatividade atuar. Quando você está no ambiente tecnológico, a tecnologia substitui esses improvisos. É lógico que se você considerar de uma forma geral a comparação entre, por exemplo, como estava falando, um emergencista e um intensivista, de uma forma geral, a intensiva vai ter muito mais recurso do que a emergência. O que leva a emergência a acabar sendo mais criativa nesse ponto. Sim. A gente, se você observar, não só dentro do Brasil, até fora do Brasil, lugares com mais recursos, eles são muito criativos no que eles conseguem fazer dentro da emergência. Mas eu acho que talvez essa visão da Amanda seja exacerbada pela situação que a gente... Concordo. E vocês acham que o emergencista ele também tem um raciocínio muito mais sindrômico, fisiológico do que anatômico, etiológico? Sim. Tem, né? O nosso foco é mais sindrômico do que realmente o foco etiológico de outras especialidades. A gente saber exatamente o que está acontecendo, a gente quer saber o global que vai acabar envolvendo esse paciente. Sim. Eu gosto de fazer uma analogia, assim, com a atuação do médico emergencista como a base de um funil, assim, né? Então, por exemplo, A base do funil é o largo ou é o fininho? o fino. O fino. Aham. Que a gente tem, por exemplo, o paciente, ele tá numa PCR. Então, eu tenho que tirar ele de uma parada cardiorrespiratória. Em cima disso, depois tem que estabilizar ele. Você está subindo no funil. Isso. Aí tem que, depois disso, tentar fazer um diagnóstico o que ele pode ter de base para estar causando tal sintoma. Mas a parte a parte maior do funil, ela já foge um pouco da nossa competência. Então, por exemplo, vamos dizer que o paciente chegou uma PCR por um choque séptico, por uma apendicite. A nossa parte é conduzir a PCR, entender que ele estava num choque séptico, estabilizar ele e pronto. A apendicite que vai cuidar é o cirurgião. Assim como, por exemplo, a gente dificilmente vai ser o médico que vai fazer um diagnóstico raro, né? Síndrome de não sei o que lá. Isso não compete pra gente, né? A gente não estuda uma síndrome rara. Sim. A gente é ultra especialista em cuidar dessa parte da base mais fina do funil. Sim. Né? Então, acho que assim, o emergencista ele divide algumas zonas de transição com outras especialidades. É óbvio que não é nítido onde acaba o emergencista e começa o intensivista, onde acaba o emergencista e começa o cirurgião. Mas se a gente fosse tentar conceituar essa área de transição, você acha que poderia ser quando a gente para de pensar em síndrome e fisiologia e começa a pensar na anatomia e etiologia? Então, por exemplo, a sepse de foco de uma apendicite aguda, inicialmente ela apresenta como sinais de reperfusão de disfunções sistêmicas, CIRS, e o tratamento é bem global. Quando você entende que é o apêndice, eu preciso operar. Aí eu não estou mais falando em fisiologia, eu já estou falando em anatomia. Aí acaba a atuação do emergencista e passa para o cirurgião. Pode ser isso mais ou menos? Eu acho que é isso. Eu acho que é bem como você falou, né? Essa transição da parte do da onde que vai do emergencista pros demais especialistas, a gente é meio cinzento, né? meio cinzento assim mesmo, né?
Mas eu acho que é essa a ideia. A nossa especialidade, a gente é criado para fazer a parte mais básica. E aí depois o resto, alguém vai raciocinar, alguém vai pensar, o cara tinha síndrome de não sei o que lá, ou tinha, Tá. tem que tirar. É bom você ver a cara do emergencista, porque ele não pega e chuta, tipo... Ele não deu nome, não. Eu sei sim. Eu sei, eu não consigo dar um exemplo de uma síndrome rara. Não, e isso isso eu acho que é uma coisa bem comum no nosso cotidiano, né? Será que pode ser não sei o que lá? Não Sei lá. sei, não importa Sei lá pra o que mim. você tá falando. Eu sei. Ele tá certo, mas sei lá. Então, Estou resolvendo a certo. pois é. Eu tô pensando numa coisa aqui. Fala, Lá vai, Mandinha, lá lá vai. vem, lá vem. Eu acho que é muito difícil, talvez, a gente definir quem é o emergencista, mas eu consigo definir quem não é. Eu acho que é muito mais fácil eu fazer essa definição. Por exemplo, a gente que trabalha com isso todos os dias, e a gente já viu de tudo um pouco, eu ainda tenho noção de que eu ainda não vi nem metade das coisas que podem acontecer numa sala de emergência ou num pré-hospitalar em qualquer lugar. Mas tem muita gente que forma e vai só trabalhar que se considera emergencista e não tem essa noção de perigo, de que talvez ainda tem muita coisa que eu possa ver, entendeu? Então, assim, eu vejo muita gente que só trabalhou e só começou a trabalhar e não se dedicou realmente a entender como funciona a emergência, a entender o que é uma medicina de emergência de verdade, e só trabalhando e se intitula emergencista. Eu tenho a certeza... Líder, se intitula absoluta- líder dos emergencistas. Nossa, gente, essa história a gente ainda precisa contar. Mas a sua definição, a sua linha de corte da emergencistas com não emergencistas é Dunning-Kruger, então. Mais ou menos, eu Até acho que ao talvez. topo do primeiro, né? O topo da primeira. Não, mas é interessante, porque a gente pode tentar conceituar um termo, né? Definir algo de forma positiva, dizendo o que ele é, mas também é possível a gente começar uma definição de forma negativa, que é dizendo o que ele não é. Então, nossa opinião, não é emergencista aquelas pessoas que não ensaiam, né? Que Não tão... tem a noção, né? Tipo, a noção do que é realmente, né? De que o que é um paciente grave, o como conduzir um paciente grave, assim. Talvez não seja mais grave. O que você já viu de mais grave não tá nem perto de ser o que realmente é. Sim, sim. Entender que as coisas não são uma linha reta, mas que elas vão transitar ali numa montanha e vai subir, vai descer Sim. e tudo. Que eu acho que é o que mais faz diferença na nossa formação quando você realmente entra na residência e você vai ver, fala assim, não é 880, tem muita coisa ali que acontece Exato. no meio do caminho, entendeu? E toda vez que a gente amplia, né, esse horizonte de conhecimento, né, a sensação que vem é de angústia, né? Sim. Porque você descobre a quantidade de coisa que você ainda não sabe. Porque quando você está na graduação, ou você dá 2, 3 plantões que dá tudo certo e ninguém te alerta para a tua ignorância, Sim. que te acompanha de mão dada, você está numa bolha de segurança. Você fala assim, bom, eu domino esse assunto, tá tudo bem. A hora que você vai para uma residência, que você pega um colega legal, que chega um caso complexo, que ele te redimensiona a realidade, e a gente volta para a filosofia, né? A filosofia é você contemplar a realidade em sua totalidade, né? E você entende o tamanho que é a emergência, você é pequena, né? Você vai ficar, o que é isso, né? Tipo, meu Deus, eu não vou dar conta disso nunca, né? Talvez o emergencista é alguém situado, né? Dentro da realidade da emergência, né? Alguém que entende o tamanho do problema, Tem noção, né? tem noção. Mínimo. Então, recapitulando, a emergência é o agravamento de um sistema, é a escalada de um sistema de sistema complexo. Medicina de emergência é a especialidade que atua com este agravamento de sistemas para pacientes que apresentam esses agravos. Médico emergencista, legalmente aquele indivíduo que tem residência ou é titulado, mas que, do ponto de vista de etos, de comportamento, é aquele indivíduo que pensa como emergencista. E isso implica ter prevenção de agravos, dimensão situacional, e habilidades, né, de tratar exatamente essas doenças agudas, aí, esses agravos. Acho que só complementando isso daí, acho que existe uma grande diferença hoje, assim, acho que todas as áreas médicas, né, na emergência também não é uma exceção, mas existe muita diferença entre as pessoas que atuam como emergência, gostam da emergência, estudaram emergência, mas não tiveram a oportunidade de fazer uma residência previamente e tal. Um entusiasta da medicina Com emergência. certeza. Fico na arquibancada vendo vocês jogarem. Mas existe uma diferença muito grande entre isso e o fanfarrão, né? Existe o médico fanfarrão. O fanfarrão é o que mais gera desconforto na gente, né? Que é o cara que sempre falou assim, pra tua emergência é só você pegar a mão ali, aprende a fazer uns 3 Aprende a tubos passar um ali. tubo e um central, você pode Pronto, pegar então uma sala. agora você é emergencista. Acho que é unânime que nós somos completamente contra esse Com tipo certeza. de médico fanfarrão. Que existe infelizmente hoje existe em muitas especialidades, né? E na emergência talvez um pouco mais aflorado porque a gente está dominando o espaço.
Era uma terra de ninguém, Pois é. que todo especialista se aventurava um pouquinho, né? Alguns com muita habilidade, hoje reconhecidos emergencistas, mas eu concordo, outros entusiastas que acabavam vendo ali um cabide de emprego, né, uma área que eu posso fazer do meu jeito, que tudo tá certo, vale tudo, na mesma sensação de, como é grave, vale tudo, né? As pessoas pensavam na emergência como uma área que você não precisava se especializar. Sendo que o que a gente está fazendo é totalmente o contrário, né? A gente Exato. especializa cada vez mais. Exatamente. Quando eu estava prestando a residência de emergência, eu lembro que eu comentei com outro colega ali que estava fazendo residência também, de outra especialidade. Aí ele comentou assim, o bom da medicina de emergência é porque o paciente já está grave mesmo, né? Você tem que fazer alguma coisa ali, mas se não der certo, já estava grave mesmo, né? Poxa. E exatamente o Uma inverso, pessoa que né? tá fazendo residência, gente. Porque é grave que aí eu vou ter que ser mais especialista, mais técnico, mais perito. Com certeza. E diminui a mortalidade, né? Acho que a gente vê claramente isso. Eu atuo com muitos médicos aí que nunca fizeram especialidade, nunca pararam para estudar emergência. E você vê claramente a diferença de mortalidade que tem numa atuação com quem é especialista e que não. E não você sabe... só a mortalidade, mas a diminuição de custo também. Com certeza. Custa muito menos para o sistema do que quem não é especialista. Sabe otimizar recursos, né? E nem só de mortalidade, né? Mas de devolver os indivíduos funcionais para a sociedade, Com né? Que é o certeza. principal, não, quando a gente Que pensa também em diminui saúde. custo, né? Que Exatamente. também diminui custo, Muito. diminui muito custo, né? Porque a população, a vítima que entra na emergência geralmente é um jovem, né? Alguém economicamente ativo, né? Um adulto jovem. É claro que tem os extremos, mas geralmente é alguém que produz, né? E aí a hora que essa pessoa volta... Que tem capacidade de ficar bom, né? Exato, tem boa reserva, tudo. É fantástico, fantástico. E é por isso que o Dr. Écio me convidou para participar da medicina de emergência como cirurgião geral, né? Falei assim, Diego, a gente queria alguém que tivesse a visão da cirurgia para ajudar a formar os meninos, tudo. E, obviamente, que eu aceitei o convite dele. E nesse meio do caminho, houve algumas conversas, tudo, não com ele, mas com outros colegas, por que você não presta a prova de título, né? Perguntaram pra mim, por que você não faz a prova, né? E hoje eu tenho plena convicção, eu não vou fazer a prova, porque eu respeito vocês, entendeu? Eu fazer a prova seria um ato de desrespeito com a formação de vocês. Não faz o menor sentido eu fazer isso. Porque, a minha formação é totalmente de cirurgião geral, cirurgião do trauma, fiz aparelho digestivo, né? E eu me sinto à vontade porque eu entro naquela zona cinzenta e lá eu encontro vocês, eu fico feliz ali, entendeu? Mas eu tenho total consciência que eu tô na arquibancada, eu desço lá na arquibancada, tudo show, eu vou até a borda do palco, entendeu? Encosto em vocês, mas eu sou plateia, eu tenho total consciência que eu sou plateia. E por respeito a vocês, eu nunca vou prestar esta prova de título. Por respeito a vocês, a sociedade, a Abramed e tudo mais. Se mais gente processa isso, é ótimo. Eu acho que não é. só um último ponto, assim, não sei se a gente vai finalizar, eu acredito que sim, pelo tempo. Sim, estamos caminhando por fim. Eu só queria trazer mais um ponto, porque essa discussão de quem é emergencista e quem não é emergencista é sempre muito cheia de atrito, muito cheia de conversa que as pessoas se sentem julgadas por alguma coisa que, enfim, a gente vai ter essa discussão porque a gente tá... Mas pra isso tem terapia, né? Exatamente. Se você se sentir julgado, eu estou te julgando. Eu não olho, né? Eu tô de costas pra você. Mas não é intencional, mas não é intencional. Mas assim, Se você está se sentindo julgado, é terapia. eu sou a pessoa fofa do grupo, né? Eu preciso falar. Por favor, Amanda, ameniza. Por favor. Mas é porque a gente tem que entender que a gente está num contexto muito inicial ainda, né? A especialidade ainda é muito nova, tem muita pouca gente para poder ensinar, muita pouca gente para assumir os lugares de liderança, de trazer mesmo para os cafundós, a visão do emergencista. Então ainda é um terreno, ainda é tudo mato. A gente cresceu um pouquinho, tem uma construçãozinha ali, mas ainda é tudo muito mato. E aí sempre gera essa discussão, né? Mas não tem ninguém no meu lugar, então eu sou emergencista. Eu acho que o que mais faz diferença nessa discussão de você não se sentir ofendido é você ter ter uma noção do seu lugar realmente, entendeu? Cara, eu não sou emergencista, você não é emergencista, mas eu tô fazendo o melhor no lugar onde eu tô, com os recursos que eu tô, e eu tô tentando melhorar o tempo todo, Acho que esse é o entendeu? ponto. Eu acho que o principal é isso, não precisa se sentir ofendido se alguém te fala que você não é emergencista. Cara, você não é, entendeu? Até hoje, pra eu te dizer que eu sou emergencista, eu passei por 3 anos de formação e eu ainda continuo estudando arduamente, assim, pra me sentir digna do título que eu tenho hoje em dia, entendeu? Então não se sinta ofendido por alguém falar o que você não é, que você realmente não é. Mas eu acho que dá eco no que o Alan falou. Não é porque o paciente é grave que tudo bem eu fazer mais ou menos. Não é porque não tem ninguém lá e eu sou o único que vai dar o plantão
que isso significa que tudo bem eu não estudar, que tudo bem eu não me Sim. capacitar. Já que não tem ninguém mesmo, melhor eu do que ninguém, então vai do jeito que tá. Exatamente o contrário, o que você falou. Sim. Já que eu não sou titulado, já que eu não tenho a residência, mas eu exerço uma atuação, que eu comece a treinar a forma de pensar do emergencista, que eu me capacite, faça cursos, preste uma residência, ou pegue toda essa minha carga de experiência, que de muita gente é muito válida, e transforme isso num título e seja reconhecido hoje como Sim. tal, né? Eu respeito muito gente que até recém-formado mesmo que trabalha, mas que tem a humildade de falar, cara, eu não sei tudo, eu ainda preciso aprender, você pode me ajudar com tal coisa? Do que alguém que fala assim, ah, não, já trabalho aqui tem 3 anos já, eu já trabalho com isso aí há muito tempo, morreu porque estava grave mesmo, muito mais, entendeu? Então tenha noção do seu lugar, tenha noção da cadeirinha ali que você ocupa, e se você vai continuar nessa, tente se especializar, porque a vida ela é melhor quando você se sente bem no que você está fazendo, Com né? certeza. Eu acho que é muito melhor quando você se sente apto a estar no lugar onde você está e não só cumprindo uma escala ali, cumprindo um dever. Muito bom, muito bom. Alanzinho, onde a gente te encontra? Dá mesmo seu contato aí, como que a gente acha você? Poxa, tô aí super aberto, né? Tem Instagram? Tem Instagram, Arroba Alan Mercadante, tudo junto. Alan com N, um L só? Um L só. N de Alan navio, Mercadante. Isso, Alan Mercadante. E é isso, ó. Mensagens finais? Bom, Emergência da hora. eu sou emergencista porque eu acho emergência irado, é isso. Você Eu curte, né, cara? sou apaixonado mesmo pela emergência, por estar atuando, gosto mesmo. Agradeço demais o convite aí por participar desse debate ali. É um tema que eu gosto muito, sou entusiasta. Procuro o máximo tentar desenvolver isso aí desde o micro para o macro aí da nossa especialidade. Muito bom, muito bom. Mandinha, onde a gente te encontra, você, pessoa física, e onde a gente encontra o nosso podcast, a Medicina de Emergência. Passa os nossos contatos aí. Pode me encontrar no meu Instagram profissional. Uau! Qual é? Arroba? Virei médica e agora. Também tô no Instagram da residência, tá, gente? Então, o nosso Instagram, sigam ele, pode mandar mensagem lá, que a gente entra em contato direto com os nossos residentes também, caso alguém queira tirar alguma dúvida e tudo. @emergência EPM. E estamos aqui na Paulista, Muito bom. nas quartas-feiras e tudo. E o João a gente não encontra, né? A gente ainda vai encontrar algum dia, gente. Eu tô com fé que a gente vai descobrir alguma coisa da vida dele. Muito bom, eu sou o Diego Adão, meu Instagram é Diego Adão, tudo junto sem acento, .epm. Só tenho esse, é o pessoal e o profissional ao mesmo tempo. E também me acha pelo da escola, né? Pelo da medicina de emergência. Boa. Gente, essa foi só a primeira discussão de se Platão fosse emergencista. O próximo tema está picante. Como é que é? Quer dar um spoilerzinho? Nós vamos. sem spoiler. Sem spoiler? Sem spoiler, sem spoiler. João Só um autorizou. spoilerzinho. Só spoilerzinho? Nós discutiremos o primeiro livro da humanidade. Eita. Começaremos nele, hein? Só isso, hein? Só isso. Então este foi mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência da Escola Plano de Medicina. Hoje você aprendeu como, no microcosmos da sala de emergência, diminuir a entropia do universo, que esta é a função do emergencista. Se Platão fosse emergencista, ele diria alguma coisa assim. Até a próxima. Valeu!